Salve, salve, galera do canal, como vocês estão? Vamos aí hoje para mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando aqui sobre a poderosa e maravilhosa vida de Orlando Boyer. Orlando Boyer foi um pastor missionário norte-americano que viveu no Brasil. Ele morreu aqui no Brasil e foi velado no Brasil. Ele foi um pastor pentecostal assembleiano e ele veio fazer missão no Brasil e depois ele voltou para os Estados Unidos, foi batizado com o Espírito Santo e depois retornou para o Brasil novamente e terminou a carreira dele aqui. E antes de eu estar falando do episódio dele com o Lampião, rei do cangaço, eu quero trazer algumas preciosas coisas da sua vida, que é, ele escreveu o clássico livro Heróis da Fé, ele escreveu uma enciclopédia bíblica, ele escreveu uma série de estudos de comentários bíblicos chamado Espada Cortante volume 1, Espada Cortante volume 2. Este homem foi um homem incrível, assembleiano, pentecostal, um dos maiores homens de Deus que pisou no Brasil e que viveu aqui no Brasil. Em meados de 1931, Orlando Boyer e seu amigo Virgil Smith, eles faziam missão em Sergipe, no nordeste do Brasil, a cavalos. Eles andavam a cavalos evangelizando e vendendo Bíblias, distribuindo Bíblias para o povo do Nordeste. E certo dia, Lampião, rei do cangaço, ele capturou o seu companheiro e amigo Virgil Smith e sua mulher. E Lampião mandou o recado que queria tanto dinheiro, tantos réis, que libertaria o seu amigo Virgil Smith e a esposa dele. E Lampião, preocupado porque naquela época a condição era muito cara e não havia dinheiro muito naquela época. E Lampião conseguiu cerca da metade do valor só. E mesmo assim, correndo risco de vida, Orlando Boyer, que conseguiu somente a metade do valor, mesmo assim correndo risco de vida, ele foi até Lampião. E o que aconteceu? Lampião falou que não ia libertar o seu amigo. E Orlando Boyer falou assim: só consegui a metade do valor que você me propôs para libertar o meu amigo missionário Virgil Smith e sua esposa. Eu só consegui esse valor. E eu proponho a você, Lampião, rei do cangaço, que ao invés de matar a vida deles, mata a minha. Porque eles têm filhos e eles precisam cuidar dos seus filhos. E Lampião já ficou um pouco comovido com aquilo que Orlando Boyer falou. Revoltado com aquela situação, Orlando Boyer, ele falou assim: então vai embora depressa. Aquele jeito brusco, né? Aquele jeito machão dos cangaceiros do passado. Lampião falou: mete o pé. E naquele momento, Virgil Smith se levantou e falou assim: Lampião, assim como o meu amigo Orlando Boyer deu a sua vida pela minha, da mesma forma houve um homem chamado Jesus Cristo que deu a vida dele para te salvar e te amar. E Virgil Smith pegou uma Bíblia Sagrada e falou: eu quero te dar isso de presente por você estar nos libertando. E Lampião, cara, quando pegou aquela Bíblia, ele virou a cara pro outro lado e enxugou as lágrimas bem despistado para ninguém ver que estava chorando, que aquilo de certa forma tocou Lampião de uma forma profunda. E logo que eles foram embora, logo que Orlando Boyer e Virgil Smith foram embora, Lampião ele escondeu a sua Bíblia numa árvore oca, porque a polícia estava vindo. Então ele escondeu a sua Bíblia numa árvore oca e fugiu. Tempos depois, ele volta por aquelas terras para procurar a Bíblia dele
e não acha nunca mais a Bíblia. E ele manda um recado pro fazendeiro que era dono daquelas terras e fala assim, ó, eu quero uma semana para achar minha Bíblia, porque se não achar minha Bíblia eu vou matar esse fazendeiro. Ele mandou um recado, o fazendeiro não sabia de nada do ocorrido, o fazendeiro teve que comprar outra Bíblia e entregar para Lampião. Então, essa história ela é tremenda. E ninguém sabe na real se Lampião se converteu ou se não converteu, né? Porque Lampião pode ter lido a Bíblia e pode ter convertido, e é perigoso a gente encontrar Lampião lá no céu. Então, a vida de Orlando Boyer foi uma vida incrível. Orlando Boyer foi um grande homem de Deus que marcou o Brasil e, sem dúvida, ele é um dos principais heróis da fé da Igreja Assembleia de Deus. Então fica aí com esse mais vídeo. Deus abençoe. Até o próximo. Tamo junto.